não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Você vê, o problema do Scruton é ele estar dividido entre o que ele sente como verdade e aquilo que ele pode expressar como verdade nos termos da escola analítica. Né? Isso quer dizer que o aparato lógico que ele usa, que é o que ele aprendeu com a escola analítica, permite, claro, como ele diz, descobrir o bullshit, que o Alessandro traduziu como besteira, mas mais certo seria o besteirol, né? É mais genérico, bullshit. O lero-lero, o pataquada, o lero-lero, besteirol, né? De fato permite captar essas besteiras, vamos dizer, individualmente. Você desmantela aquilo com maior facilidade. E, no entanto, pergunto eu, mas isto permite um diagnóstico geral da nossa época e do que está acontecendo e de por que tudo isto veio a acontecer? A mim me parece que não. Quer dizer, você vai, essa crítica, esse exame que ele está fazendo, vai ter que se deter no exame dos besteiras individuais, uma por uma, tá certo? Como ele faz no livro Thinkers of the New Left. Ele vai pegando um por um e mostrando que tudo que esses caras estão falando é absurdo. Mas, se nós perguntarmos de onde saiu tudo isso, por que nós chegamos a isso? Não há explicação. E a explicação para mim é o seguinte: a mesma inspiração que gerou a escola analítica leva a tudo isto. E essa inspiração vem da disputa entre racionalistas e empiristas e da sua solução, ou pseudo-solução, dada por Kant. Quer dizer, todo o pensamento moderno está aprisionado dentro disto, que é a divisão irrecorrível entre o sujeito e o objeto. Quer dizer, tudo aquilo que é subjetivo e que às vezes para o indivíduo é o mais importante, como para o Scruton, essa experiência da literatura foi o mais importante da vida dele, tudo isso não tem validade objetiva, tudo isso não é verdade, tudo isso é apenas expressão de sentimentos. Então ainda estamos dentro do mundo kantiano, tá certo? Onde tudo o que para nós é o mais importante é apenas expressão de um sentimento, de uma fé, e escapa do reino da verdade. E tudo aquilo que é do reino da verdade são apenas, vamos dizer, proposições atomísticas sobre coisas que não têm grande importância. Quer dizer, esse é o drama da modernidade, mas esse também é o drama do Roger Scruton. E foi justamente esta revolta desconstrucionista foi um meio de tentar sair disso na base do desespero. Na base de você negar todo o conhecimento e mudar a clave da discussão para um outro domínio onde a objeção racional não tem alcance, que é o domínio da disputa de poder. Então, quando eles apelam a esse método da totalização, não há o que você objetar contra eles. Você dizer que eles são loucos, eles vão dizer, bom, mas toda a ciência psiquiátrica que você está usando para me diagnosticar como louco é apenas um esquema de poder concebido pela burguesia para me dominar. Então eu não posso discutir nesta clave, dizer, da loucura ou da sanidade, porque isso é uma camisa de força que você está vestindo em mim. Então, num instante, toda a discussão se desloca para uma questão de poder, de como lidar com isto. Então é aí que você percebe que toda esta crítica do Scruton, toda ela é verdadeira. Mas, para o representante do desconstrucionismo, isso não quer dizer nada. Porque ele escapa de tudo isso dizendo o Scruton é mais um representante da burguesia que está querendo me oprimir. E aí não tem mais jeito. E o problema da nossa época é justamente este. Quer dizer, como vamos lidar com pessoas que só nos veem através deste
prisma que nos torna seus inimigos e seus opressores, mesmo quando são eles que estão nos oprimindo. Você quer ver uma coisa que aconteceu hoje? Eu tenho aqui até separei aqui para dar um exemplo. Por ordem do Ministério Público, o governo do Rio recolhe cartilhas homofóbicas e suspende fóruns religiosos. A Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro recolheu as cartilhas católicas Keys to Bioethics, chaves para bioética, distribuídas durante o 10º Fórum de Ensino Religioso, alegando que tinham conteúdo homofóbico. Qual é o conteúdo homofóbico? São frases como: a teoria do gênero subestima a realidade biológica do ser humano. Reducionista, ela supervaloriza a construção sociocultural da identidade sexual, opondo-se à natureza. Isso foi considerado homofóbico? Então essa é pura discussão filosófica. Então o que eles vão fazer? Vão discutir conosco? Não, eles proíbem a distribuição. Então ainda não é crime. Ela não precisa ser crime ainda, ela já é tratada como se fosse, e daí passa a ser. O que é isso? Totalização. É o método da totalização. Eu defino um conjunto de procedimentos e atitudes pela raiva que ele me inspira e pelo meu desejo de destruí-lo. Então ele passa a se constituir um fenômeno e ele adquire uma certa objetividade baseada na sua reação à minha agressão. Então, é claro que com isso nós vamos parar muito longe da discussão filosófica. Não é isso? E quando o indivíduo está firmemente disposto, né, a manter esse tipo de atitude até o fim, nenhuma discussão é possível com ele. Mas tem uma coisa que é possível fazer: é possível assustá-lo. É possível levar no jogo dele a sério e dizer: ah, eu sou o teu opressor, então agora eu vou te oprimir mesmo para você saber o que é. Aí funciona. Então, só uma coisa funciona aí: é a extinção de comportamento. Quer dizer, não deixar o indivíduo fazer isso. Porque daí ele começa a fazer, você já o reprime. Como o processo da totalização, ele só adquire credibilidade para o seu próprio praticante na medida em que a vítima acusada começa a se comportar exatamente do jeito que você estava prevendo. É só você se comportar de uma outra maneira, tá certo? Que desmantela o esquema inteiro. Ele espera então que você, como opressor, você seja facilmente destruído, porque você vai ficar sem meios de defesa, você não vai ter o que alegar e você vai cair na espiral do silêncio. É só você não fazer isso que paralisou o esquema. É só você agir como um opressor efetivo, não é isso? E acaba a conversa. Então, no instante em que o indivíduo pratica a totalização, ele está crente que ele pode te vencer mediante isso. Ele está crente que você vai ser pego de calças na mão e vai ficar enfraquecido por isso. Eu digo: mas e se você sair fortalecido? O que acontece? Então, isso quer dizer que o problema real foi para muito longe desta descrição que o Scruton está dando, se bem que essa descrição seja inteiramente verdadeira. Só que ela pegou esse processo no começo. Diante de um fenômeno como esse que eu acabei de descrever aqui, um filósofo não tem mais nada a dizer, porque o problema não é mais filosófico. O problema é se, como dizia Marx, né, saiu das armas da retórica para a retórica das armas. Quer dizer, é um problema de violência mesmo, né? Então é evidente que você opor, vamos dizer, a retórica às armas não vai funcionar de maneira alguma. Mas quando falamos em armas aqui, eu estou falando de armas de natureza puramente psicológica, agressão psíquica, né? Então a agressão psíquica só pode ser desmantelada por outra agressão psíquica mais forte. Não há mais nada a fazer. Porém, o fato é que toda a cultura moderna leva a isto aqui. Ela não tem outra saída. Quer dizer, que se nós chegamos àquele ponto em que, vamos dizer, tudo aquilo que para mim é a verdade da vida
transposto em linguagem científica, não pode sequer ter a pretensão de ser verdade, então é evidente que a busca da verdade acabou. E começa a disputa pelo poder. Ou seja, tudo se politiza, no sentido do Carl Schmitt. Carl Schmitt define a política como aquele campo da atividade humana onde nenhuma arbitragem racional é possível e onde só resta juntar os amigos contra os inimigos. Se você chegou, vamos dizer, numa situação onde as questões fundamentais são totalmente insolúveis, acabou a busca da verdade. Começou alguma outra coisa. Então, é claro que esta atitude, vamos dizer, de recusa do conhecimento, esta atitude de opção pela luta pelo poder, se tornou inevitável em função do quê? Da própria escola analítica. Ela criou essa situação. Se tudo aquilo que é mais fundamental para nós não pode ter sequer a presunção de ser verdade, mas é apenas subjetivo, bom, então estamos todos no reino do subjetivo e só resta fazer com que a minha subjetividade se imponha à sua. As coisas serão assim porque eu quero que seja e ponto final. Então isso aí que o Carl Schmitt chamava de decisionismo, quer dizer, alguém tem que tomar uma decisão. Essas coisas não têm uma solução racional, é preciso apelar para uma decisão, para uma imposição da vontade. Carl Schmitt escreveu isso na década de 30, mas tudo o que aconteceu depois e todo este conjunto de fenômenos que o Scruton está analisando aqui reflete exatamente isso, quer dizer, o império mundial do decisionismo. Só que para sair disso, dizer, existem duas vias, quer dizer, tem uma via política, lutar contra um decisionismo impondo um outro. Por que tem que ser a sua vontade que vai prevalecer? Por que não a minha? Então, isso é geralmente uma coisa para a qual os indivíduos não estão preparados. Eles estão acostumados com uma situação na qual sempre o opressor é o mais fraco. Você vê que coisa. Eles não estão preparados para lidar com um opressor forte. Porque contra um opressor forte, você não pode, vamos dizer, se opor de maneira ostensiva. Então você tem que fazer de conta que você está fazendo uma discussão filosófica. Agora, quando você sente que o opressor é fraco, daí você diz que discussão filosófica coisa nenhuma, eu só quero te matar. Que é exatamente o que estão fazendo agora. Então, eles só estão preparados para lidar com o pseudo-opressor fraco. Eu lhe dou um exemplo, por exemplo, a tal da família patriarcal. Você conhece alguma família patriarcal? Daquele tipo siciliano que você vê nos filmes? Você conhece alguma na sua vida? Eu nunca vi nenhuma. O que você vê hoje é a família nuclear, que é um papai, uma mamãe e um aparelho de televisão. Os filhinhos e o aparelho de televisão. E o celular. E o celular, exatamente. Família patriarcal, eu falei, bom, eu acho que eu vi um restinho na minha família quando eu era pequeno, aquela família grande, que tem lá o patriarca velho, que manda em todo mundo. Hoje, isso é um privilégio de famílias muito ricas. Só famílias muito ricas são patriarcais. São raríssimas, E são essas famílias patriarcais que financiam a luta contra a família patriarcal dos outros. Então o pessoal está tentando destruir uma coisa que já não existe mais. E eles tentando destruir precisamente porque ela não existe mais. E precisamente porque ela não vai oferecer resistência. Digamos, por exemplo, também a homofobia. Mas cadê os crimes homofóbicos? Eles olha aqui, 100 homossexuais foram mortos no ano passado. Eu digo, sim, mas 70 mil brasileiros foram mortos no meio disso, tinha 100 homossexuais. Você vai dizer que existe uma onda de ódio homofóbico? O ódio homofóbico não existe, e é por isso mesmo que ele é combatido. Então, porque é preciso você incluir nele outros fenômenos que não tem nada a ver, mas que você também odeia. É a totalização de novo. Isso quer dizer que o simples fato de você dizer, a teoria do gênero subestima a realidade biológica, porque reduz tudo à construção cultural e negligencia o aspecto biológico. A partir da hora que você dizer isso se torna homofóbico, o que é isso? É a totalização.
Isso não é homofóbico porque seja, mas que você precisa criar um inimigo homofóbico para você combatê-lo. E você se autodefine na medida que você combate isso. Está entendendo? Agora, suponha-se que existisse realmente um ódio homofóbico. Você acha que pessoas como Jean Willis iriam combatê-lo? Nunca. Porque daí seria um ato de violência, só poderia ser combatido pela violência. Então agora aqui vamos organizar uma guerrilha homossexual para destruir os homofóbicos. Eles não iam fazer isso nunca na vida. Ou quer dizer, se o problema existisse, ele não seria combatido. Ele é combatido porque não existe. Não é apesar de inexistente. Ele não existe, mas é a minha postura que o define, que o cria de algum modo, e vou preenchendo o perfil desse inimigo com milhares de coisas que analogicamente se parecem com ele da maneira mais remota. E com isso você vai criando um grupo de pessoas que encarnam para você o inimigo a ser destruído. Essas pessoas não têm nada a ver umas para as outras, porque o fenômeno que você está falando não existe. Então ele não pode ser o padrão unificador de um grupo de pessoas. Então são pessoas absolutamente dispersas e separadas que, evidentemente, não podem reagir como grupo. Então são totalmente indefesos. E isto é a base de toda a política contemporânea. E se você pensar, claro que o número de fatores que criou essa situação é muito complexo, é quase inabarcável, mas intelectualmente falando, se você pegar qual é a raiz intelectual do problema, sem contar outras raízes possíveis, é esta contraposição kantiana entre a fé e o saber. Porque se tudo o que mais me interessa na vida, tá certo, é apenas uma matéria de fé, tá certo, e o conhecimento está totalmente contra mim, então eu tenho que dizer, eu só acredito em besteira, e todo o conhecimento prova que o que eu penso é besteira. Então fomos levados, caímos numa ratoeira. Está entendendo? Então, ou restauramos o sentido de que as coisas mais importantes para o ser humano, né, o sentido da vida, a imortalidade, a vida após a morte, Deus, etc., etc., seja de novo matéria de conhecimento, ou então nós vamos cair no desconstrucionismo e na totalização. Não tem outra saída. Agora, você vê, o Scruton é um homem que com toda a sinceridade ele está examinando esse problema, mas para compreender o fenômeno mesmo, ele precisava também perguntar no que nós contribuímos para isso, o que nós da escola analítica contribuímos para isso, e a sua contribuição é muito pesada. Então, dentro da própria escola analítica surgem, é claro, indivíduos que pretendem usar os mesmos métodos dela para você restaurar, por exemplo, uma teologia científica, etc., etc. Mas tudo isso é muito complicado. E essas tentativas não parecem muito convincentes. Ninguém está ligando muito para isso. É apenas o sujeito, eu sou da escola analítica, mas eu sou católico, então eu quero fundamentar a religião católica, os métodos da escola analítica. Eu digo, bom, você pode fazer isso, vai levar muito tempo, vai dar muito trabalho, tá certo? Mas, a meu ver, o que tem de fazer é varrer tudo isso de uma vez e dizer, olha, houve um erro inicial, 2 ou 3 séculos atrás. Este erro está na contraposição de racionalistas e empiristas e em toda a discussão que se seguiu. E o erro consistiu justamente em confundir a percepção de essências com a criação dos conceitos que as expressam. Então temos que voltar ao ponto em que dizemos, não apenas existe a intuição intelectual, mas se ela não existe, as outras intuições também não existem. Se eu não sou capaz de perceber espécies, ou seja, conceitos universais, eu também não posso perceber indivíduos, porque esses indivíduos, eles seriam esfarelados numa poeira atomística de individualidades, tá certo? E seria até impossível distinguir um do outro. Então, a nossa percepção, ela já está organizada em espécies desde o início.
Tá certo? E se podemos ter a intuição de uma espécie, ou seja, se podemos ter a intuição de um universal, então podemos perceber muitos. Então é esse que é o ponto. Tem que restaurar a ideia da intuição intelectual, que para mim parece uma ideia absolutamente, parece indestrutível. Por mais que eu examine, eu digo, não tem como não ser assim. Né? Então, ou é assim, ou nós vamos ter que aceitar a ideia, vamos dizer, da singularidade irredutível. E tudo que nós percebemos são singularidades irredutíveis. Por exemplo, aqui eu estou percebendo várias pessoas que me parecem seres humanos. Mas, na verdade, a humanidade delas é um conceito universal que eu vesti em vocês. E o que eu só estou vendo são entes completamente diferentes, sem nada em comum, e que eu é que tenho que examinar, falar, essa aqui tem uma cabeça e dois braços, essa outra tem uma cabeça e dois braços, essa aqui fala, essa aqui também fala. Parece que se encaixa no conjunto humano. Eu acho que nunca ninguém fez essa operação. Você conhece algum bebê que tenha desconfiado que sua mãe pertencesse a uma espécie e ele a outra? Estou eu aqui no bercinho, daí aparece um ser aí, na idade de mamar, e eu tenho que fazer um esforço kantiano enorme para eu concluir que ela talvez pertença à mesma espécie que eu. Nunca ninguém fez isso. Por que não faz? Porque você percebe a espécie logo na primeira. Ou seja, você não poderia ter uma intuição sensível, nenhuma, única, se não tivesse junto com ela a intuição intelectual. O que é a intuição? Percepção de uma presença. O que é? Portanto, percepção de uma forma. Se eu não percebesse a espécie junto com o indivíduo, eu não poderia perceber o indivíduo, a não ser como singularidade irredutível. Agora, você imagina, eu dentro desta sala, quantas singularidades irredutíveis eu não teria? E quanto tempo eu não levaria para, pelo uso da razão pura, eu conseguir agrupar tudo isso em conceitos gerais? Eu não ia terminar nunca na minha vida. Então, quando eu me pergunto como foi possível que as pessoas entrassem nessa discussão absurda durante 2 ou 3 séculos, eu só tenho essa explicação. Eles se conheciam mal. Eles não conseguiam descrever a sua experiência real, eles só conseguiam lidar com estereótipos, como sensação e razão pura. Sensação é um estereótipo, evidentemente. Nunca ninguém teve uma sensação. Eu subdivido mentalmente as minhas percepções em sensações, mas eu não sou capaz de senti-las. Portanto, sensação não é um objeto de experiência. Sensação é uma classificação que a minha mente faz a posteriori. Tá certo? Como foi possível como uma coisa tão abstrata e tão elaborada como sensação viesse a ser tida como se ela fosse a realidade primária da experiência, quando é uma experiência que nunca ninguém teve? E como é possível que as pessoas viessem a sofrer por causa disso, como Kant sofreu quando leu Hume? Tanto sofreu que decidiu escrever tudo isso que ele escreveu para ver se escapava da armadilha do Hume. Quando essa armadilha você desmonta tirando um parafuso, a sensação não existe, meu filho, cala a boca. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.